Arthur Lopes, um jornalista investigativo de 36 anos, é conhecido por sua determinação implacável e coragem em enfrentar mistérios que outros evitariam. Com cabelos castanhos desgrenhados e olhos castanho escuros que sempre parecem buscar algo além do óbvio, Arthur carrega o peso de uma carreira marcada por sucessos e cicatrizes emocionais. Ele sempre foi movido por um desejo profundo de descobrir verdades ocultas, algo que muitos acreditam ter surgido após o desaparecimento inexplicável de sua irmã mais nova, Clara, há 20 anos. Desde então, Arthur mergulhou em seu trabalho, muitas vezes negligenciando seus próprios sentimentos. Ele vive em um pequeno apartamento em um bairro antigo de São Paulo, cercado por pilhas de jornais, livros e mapas, cada um marcando um enigma que ele tentou resolver ao longo dos anos. Seu lema é claro: a verdade nunca descansa e eu também não. Naquela noite, enquanto revisava uma pilha de notas sobre histórias não resolvidas, Arthur encontrou uma carta misteriosa deixada em sua caixa postal. O envelope, feito de um papel envelhecido e com um cheiro sutil de mofo, não tinha remetente, apenas seu nome escrito à mão em letras tremidas. Ao abrir, encontrou um bilhete breve, mas enigmático. A estação abandonada guarda mais do que poeira. Meia-noite. Venha sozinho. Intrigado, Arthur sentiu o coração acelerar levemente. A estação abandonada era um lugar que ele conhecia bem, mas que não visitava há anos. Localizada fora do centro da cidade, envolta por lendas urbanas, ela havia sido desativada décadas atrás. Diziam que um trem passava por lá exatamente à meia-noite e aqueles que embarcavam nunca mais eram vistos. Para muitos era apenas uma história de terror para assustar crianças, mas para Arthur era mais um mistério a ser desvendado. "Isso é loucura, Arthur. Está se metendo em encrenca de novo", murmurou para si mesmo enquanto calçava suas botas de couro surradas. Ele pegou sua câmera, um caderno de anotações e uma pequena lanterna. Algo naquela carta mexia com ele de forma incomum, como se estivesse sendo chamado por algo ou alguém. Mesmo sem compreender o porquê, sentia que precisava ir. Chegando à estação, o lugar parecia ainda mais sombrio do que ele se lembrava. As paredes estavam cobertas por musgo e o silêncio era quase ensurdecedor. Apenas o vento noturno soprava, fazendo os arbustos se moverem como se sussurrassem segredos antigos. Arthur esperou, olhando para o relógio. Os ponteiros marcavam 23h59. De repente, o ar ao seu redor mudou. Uma luz distante começou a brilhar no horizonte, acompanhada pelo som de um apito longo e agudo. Arthur não podia acreditar no que via. Um trem antigo, com vagões enferrujados e janelas empoeiradas, emergia da escuridão. Ele notou que o trem não parecia completamente real, como uma miragem oscilante. Com o coração disparado, Arthur se aproximou. "Bem-vindo, Sr. Lopes", disse uma voz rouca saindo de um homem alto e magro, vestido como um condutor de trem do início do século passado. Arthur hesitou, mas antes que pudesse dizer algo, o homem completou: "Você já esteve aqui antes." Arthur arregalou os olhos, confuso. "O que você quer dizer com 'já estive aqui antes'? Eu nunca vim a este lugar à meia-noite, nunca embarquei nesse trem." O condutor sorriu ligeiramente, mas não respondeu. Apenas estendeu a mão para a porta do vagão. Arthur ficou parado, dividido entre o medo e a curiosidade. Algo dentro dele gritava que ele precisava descobrir o que havia ali, não apenas por causa da carta, mas por algo maior, algo que ele ainda não entendia. "Então, Sr. Lopes, vai embarcar ou não?" Arthur respirou fundo, tentando controlar o nervosismo. Ele sabia que essa decisão mudaria sua vida para sempre. Arthur hesitou por um momento, olhando para o condutor e, em seguida, para a porta aberta do vagão. Apesar do nervosismo, ele sabia que seu instinto jornalístico nunca o deixaria partir sem respostas. "Muito bem, eu vou", murmurou mais para si mesmo do que para o homem à sua frente. Ele subiu os degraus do trem, sentindo um arrepio percorrer sua espinha assim que cruzou a entrada. O interior do vagão parecia lutar contra o tempo. Os bancos de madeira estavam marcados por arranhões
As cortinas desbotadas balançavam suavemente, mesmo sem vento, e uma iluminação fraca emanava de lâmpadas antigas, criando sombras inquietantes. Arthur tirou sua câmera e começou a registrar o ambiente, mas percebeu que as fotos saíam distorcidas, como se o trem não quisesse ser capturado. Ele anotou isso em seu caderno, tentando não deixar a ansiedade tomar conta. O trem deu um solavanco e começou a se mover, arrancando Arthur de seus pensamentos. Ele correu até a janela, mas não conseguiu ver a estação ficando para trás. Em vez disso, havia apenas uma névoa densa que parecia engolir tudo ao redor. Que diabos está acontecendo aqui? Ele sussurrou, apertando os punhos. Segundos depois, ouviu passos lentos se aproximando. Virou-se rapidamente e viu uma mulher jovem, com cabelo loiro bagunçado e olhos azuis profundos, observando-o de um dos bancos. Ela parecia deslocada, vestida com roupas casuais, mas com um olhar de quem sabia mais do que demonstrava. "Você é novo aqui", disse ela com um tom de voz que misturava curiosidade e cautela. "Novo? Não sei do que você está falando. Eu só estou investigando uma história", respondeu Arthur, tentando mascarar sua inquietação. Ela balançou a cabeça como se esperasse essa resposta. "Eles sempre dizem isso, mas você vai lembrar eventualmente." "Do que você está falando?", pressionou Arthur, dando um passo em sua direção. "Quem é você e o que é este lugar?" "Meu nome é Helena, e este lugar é um portal, uma passagem para algo além, mas também é uma armadilha dependendo de quem você é e do que procura", explicou, cruzando os braços. "Você não acha estranho que recebeu um convite para embarcar? Isso não é coincidência?" Arthur sentiu o estômago revirar. Ele queria negar, mas sabia que Helena tinha razão. Algo sobre aquele trem mexia com ele de forma visceral, como se ele estivesse conectado a isso de alguma forma. "E você? Por que está aqui?", perguntou, tentando desviar o foco de si mesmo. Helena desviou o olhar, parecendo pesar suas palavras. "Eu fui trazida para cá, como você, mas não consegui sair. Ainda não." Antes que Arthur pudesse processar sua resposta, o trem deu outro solavanco e a névoa lá fora começou a se dissipar. O que surgiu à sua frente era impossível de acreditar. Uma paisagem que parecia tirada de um sonho ou de um pesadelo. O céu era de um azul profundo, quase líquido, com duas luas brilhando de forma ameaçadora. Árvores gigantescas, com folhas brilhantes e troncos retorcidos, cobriam o horizonte, enquanto criaturas etéreas, parecidas com sombras, flutuavam ao longe. Arthur sentiu sua respiração acelerar. Isso não é real", disse, apertando a câmera contra o peito. "Onde estamos?" "Bem-vindo ao lado de lá", disse Helena com um tom melancólico. "É aqui que todos os passageiros desaparecem. Alguns encontram o que procuram, outros nunca mais voltam." Arthur tentou processar o que ela dizia, mas sua mente estava em caos. Ele se sentou em um dos bancos, tentando organizar seus pensamentos. "Por que eu estou aqui? Por que fui trazido para este lugar?", perguntou, mais para si mesmo do que para Helena. Ela se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. "Talvez você já saiba a resposta, apenas não se lembra ainda." Essas palavras ecoaram em sua mente, despertando uma sensação inquietante de déjà-vu. Ele olhou para Helena, tentando decifrar se ela estava sendo honesta ou se fazia parte de algum tipo de armadilha. Mas antes que pudesse perguntar mais, o condutor apareceu novamente no corredor, com aquele mesmo sorriso enigmático. "Estamos nos aproximando do próximo ponto de parada, Sr. Lopes", disse ele, como se soubesse exatamente o que Arthur estava sentindo. "Prepare-se para algumas revelações." Arthur levantou-se, sentindo um misto de medo e determinação. Ele não sabia o que o esperava, mas uma coisa era certa: aquele trem estava levando-o para verdades que ele nunca imaginou enfrentar. E, de alguma forma, ele sentia que essas verdades estavam ligadas ao desaparecimento de Clara, aquela noite fatídica que mudou sua vida para sempre. O trem desacelerou até parar por completo, e Arthur percebeu que não havia trilhos sob ele, apenas um solo de pedras brilhantes que pareciam pulsar com luz própria. Ele olhou pela janela e viu o que parecia ser uma vila, mas não uma vila comum.
As casas eram feitas de materiais translúcidos, quase cristalinos, e as ruas sinuosas pareciam mudar de forma enquanto ele tentava focalizá-las. Era um cenário ao mesmo tempo fascinante e desorientador. "O que é este lugar?" perguntou Arthur, dirigindo-se ao condutor que permanecia imóvel no corredor. "É o primeiro passo para suas respostas", respondeu o homem de forma enigmática. "Mas cuidado, Sr. Lopes. Nem todas as verdades são fáceis de aceitar." Helena apareceu ao lado de Arthur, já acostumada com a dinâmica daquele lugar. "Você tem que sair e ver por si mesmo. Essa vila é diferente para cada pessoa. Mostra coisas que você esqueceu ou que tentou esquecer." Arthur franziu a testa desconfiado. "Como assim? Você está dizendo que este lugar mexe com a mente das pessoas?" "Não só com a mente, mas com a alma", respondeu Helena com um olhar sombrio. "Mas você precisa passar por isso se quiser entender por que está aqui." Relutante, Arthur desceu do trem, sentindo o chão vibrar sob seus pés. Ele não sabia se era o lugar ou se era sua própria ansiedade. Conforme avançava pela vila, percebeu que as formas ao seu redor começavam a mudar. As casas cristalinas deram lugar a estruturas que pareciam familiares. Ele parou de repente, o coração disparado. Na sua frente estava a casa onde cresceu, com todos os detalhes intactos, como se tivesse sido transportada para aquele mundo surreal. Isso não é possível", murmurou, aproximando-se da porta. "É mais do que possível", disse Helena, que o seguia de perto. "É o que esse lugar faz. Ele traz à tona aquilo que você precisa enfrentar." Arthur estendeu a mão para a maçaneta, hesitando por um momento antes de girá-la. Ao entrar, foi tomado por uma onda de emoções que ele não sentia há anos. A sala de estar estava exatamente como ele se lembrava, com o sofá velho, a televisão de tubo e as cortinas floridas que sua mãe adorava. A única coisa que estava fora do lugar era a presença de Clara, sentada no chão com um vestido amarelo, brincando com um quebra-cabeça. "Clara?" sussurrou Arthur, a voz embargada. Ele deu um passo à frente, mas parou quando percebeu algo estranho. Clara parecia ter a mesma idade que tinha no dia em que desapareceu. Era como se o tempo não tivesse passado para ela. "Oi, Arthur", disse ela sem levantar os olhos do quebra-cabeça. Sua voz era tão doce e inocente quanto ele se lembrava, mas havia algo inquietante em sua postura, algo que ele não conseguia identificar. "Isso não pode ser real", disse ele, tentando controlar as lágrimas. Você desapareceu. Eu procurei por você por anos." Clara finalmente olhou para ele e seus olhos estavam diferentes. Havia um brilho estranho neles, algo que não era humano. "Você nunca realmente procurou, Arthur", disse ela com um tom que cortou como uma lâmina. "Você fugiu. Fugiu da culpa, fugiu da dor. E agora está aqui porque não pode mais fugir." Arthur sentiu um nó na garganta. As palavras de Clara o atingiram como um golpe. Ele sempre acreditou que tinha feito tudo o que podia para encontrá-la, mas no fundo sabia que havia partes de sua infância que ele preferia esquecer. Eu era só um garoto", disse ele quase como uma desculpa. "Eu não sabia o que fazer." "Mas agora você sabe", disse Clara, levantando-se. Ela apontou para o quebra-cabeça no chão, que agora parecia formar uma imagem incompleta. "Tudo o que você procura está aqui, mas você precisa se lembrar." Arthur olhou para o quebra-cabeça, sentindo uma estranha conexão com ele. As peças pareciam pulsar, como se estivessem vivas. Ele se ajoelhou e começou a montá-lo, mas cada peça que colocava no lugar trazia uma memória esquecida. Ele se viu com Clara no dia em que ela desapareceu. Eles estavam brincando perto de uma linha de trem, apesar dos avisos de sua mãe para ficarem longe. "Arthur, cuidado!" ouviu a voz de Clara em sua mente. Ele viu a si mesmo tropeçando e caindo, e quando olhou novamente, Clara havia sumido. Tudo o que restava era o som de um trem ao longe. Eu lembro agora", disse Arthur, a voz tremendo. "O trem. Você foi levada por ele. E eu não consegui te salvar." Clara sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era algo melancólico, quase resignado. "Você não podia me salvar, Arthur. Mas agora você pode se salvar.
e talvez, só talvez, me encontrar novamente. Antes que ele pudesse responder, a imagem de Clara começou a desaparecer junto com a casa ao seu redor. Ele se viu de volta na vila, com Helena ao seu lado. "Você viu, não viu?" perguntou ela, olhando para ele com empatia. "Sim", respondeu Arthur ofegante. "Eu me lembro, eu estive nesse trem antes e perdi minha irmã por causa disso." Helena assentiu. "E agora você sabe o que está em jogo. O próximo passo será ainda mais difícil." Arthur olhou para o trem que esperava silenciosamente na plataforma improvisada. Ele sabia que ainda havia muito a descobrir, mas agora estava determinado. Ele não apenas queria respostas, ele precisava delas. Arthur subiu novamente no trem, sentindo o peso das revelações que acabara de vivenciar. Cada passo que dava parecia mais difícil do que o anterior, como se o ar ao seu redor estivesse se tornando mais denso. Helena o seguia em silêncio, respeitando o momento, mas a expressão em seu rosto dizia que ela sabia exatamente o que ele estava enfrentando. "Você tem certeza de que está pronto para continuar?" perguntou ela, quebrando o silêncio. "Não", respondeu Arthur sem hesitar. "Mas não tenho outra escolha. Preciso saber o que aconteceu com Clara. Preciso entender por que estou aqui." O condutor surgiu novamente, como se tivesse sido convocado pela determinação de Arthur. "Muito bem, Sr. Lopes. O próximo destino será o mais revelador. Mas cuidado. Nesse ponto, a verdade pode ser tanto um presente quanto uma maldição." Arthur o encarou, sentindo uma raiva crescente. "Você sabe o que aconteceu com minha irmã, não sabe? Você sabe por que ela foi levada, por que eu não consegui salvá-la?" O condutor não respondeu diretamente. Em vez disso, apenas acenou com a cabeça em direção ao próximo vagão. "Todas as respostas estão lá, mas esteja preparado para o preço que elas exigirão." Sem mais palavras, Arthur avançou, Helena logo atrás dele. O próximo vagão era diferente de todos os outros. Não havia bancos, apenas um espaço vazio iluminado por uma luz suave e difusa que parecia emanar das próprias paredes. No centro havia um espelho grande com uma moldura ornamentada que parecia pulsar levemente, como se estivesse vivo. "Este é o espelho das sombras", disse Helena com a voz baixa. "Ele mostra não apenas quem você é, mas também quem você era. E, às vezes, quem você deveria ter sido." Arthur se aproximou, sentindo uma mistura de medo e fascínio. Quando olhou para o espelho, a imagem que viu não era sua. Era Clara, mais velha, como ela teria ficado se não tivesse desaparecido. Ela estava sorrindo, mas seus olhos transmitiam uma tristeza profunda. "Clara", murmurou Arthur, estendendo a mão para o espelho. A imagem mudou. Agora ele via a si mesmo, mas não como era agora. Era ele, mais jovem, no dia em que Clara desapareceu. Ele viu a cena novamente. Clara perto da linha do trem, o som do apito, o momento em que ela foi levada. Mas havia algo mais. Algo que ele não tinha notado antes. No reflexo, ele viu uma figura ao fundo observando tudo. Era o condutor. "Você estava lá!" gritou Arthur, virando-se para confrontar o homem. "Você viu tudo isso acontecer? Por que não fez nada para impedir?" O condutor permaneceu calmo, como sempre. "Eu não sou o causador, Sr. Lopes. Sou apenas um guia. O trem escolhe seus passageiros e cada um tem seu próprio caminho a seguir. Sua irmã foi escolhida, assim como você foi agora." "Escolhida? Para quê?" Arthur estava furioso, mas também desesperado por respostas. O trem leva aqueles que têm um propósito maior, mas que precisam enfrentar suas verdades antes de alcançá-lo. Sua irmã, ela não foi levada por acaso. E você também não está aqui por coincidência. Todo esse tempo você viveu com culpa, mas nunca enfrentou a verdadeira questão. O que você está disposto a sacrificar para consertar o passado? Arthur sentiu as palavras do condutor como um golpe. Ele olhou novamente para o espelho e desta vez viu algo diferente. Era ele segurando a mão de Clara, puxando-a de volta para longe do trem. Mas havia uma sombra ao redor dele, uma sensação de perda iminente. "Se eu puder salvá-la", começou Arthur, mas Helena o interrompeu. "Arthur, escute", disse ela segurando seu braço. "Nada neste trem é simples.
Salvar Clara pode significar perder algo igualmente importante. Você precisa ter certeza de que está disposto a pagar esse preço. Arthur olhou para Helena, depois para o condutor e finalmente voltou a encarar o espelho. Ele sabia que não poderia viver consigo mesmo se deixasse essa chance escapar, mas o que exatamente ele teria que sacrificar? Sua própria vida? Sua memória? Ele não sabia, mas estava disposto a descobrir. Eu vou fazer isso, disse ele com firmeza. O que preciso fazer para consertar isso? O condutor deu um passo à frente pela primeira vez, parecendo menos enigmático e mais sério. Ao atravessar o espelho, você terá a chance de salvar sua irmã, mas ao fazer isso, você perderá algo essencial. Não posso dizer o que será, porque isso depende de você. Arthur respirou fundo, olhando para Helena. Obrigada por sua ajuda, disse ele sinceramente. Eu espero que você consiga o que está procurando, respondeu ela com um sorriso triste. E espero que seja mais forte do que eu fui. Sem mais hesitação, Arthur atravessou o espelho. Ele sentiu uma onda de calor e frio ao mesmo tempo, como se estivesse sendo dividido em 1000 pedaços. Quando abriu os olhos, estava de volta àquele dia fatídico com Clara ao seu lado. Ele estava revivendo o momento em que ela desapareceu. Arthur, cuidado! Ouviu a voz de Clara novamente, mas desta vez ele agiu. Puxou-a para trás com toda a força que tinha e o trem passou por eles, desaparecendo na distância. Ele caiu no chão com Clara em seus braços, ambos ofegantes. Você me salvou? Disse Clara com lágrimas nos olhos. Antes que pudesse responder, Arthur sentiu algo estranho. Ele olhou para Clara, mas sua visão começou a embaçar. Sua memória, sua identidade, tudo parecia desaparecer. Ele percebeu que este era o preço. Ele salvou Clara, mas perdeu a si mesmo. De volta ao trem, Helena olhava pela janela enquanto o condutor ajustava seu chapéu. Ele conseguiu, disse ela com um tom de respeito. Sim, respondeu o condutor, mas ele nunca se lembrará. Quando abriu os olhos, estava em uma estação que não reconhecia. O lugar era vazio, silencioso, exceto pelo som distante de um trem que parecia nunca chegar. Eu não sabia como tinha chegado ali, nem por quê. Tudo o que eu sabia era que havia uma sensação de vazio em meu peito, uma ausência que não conseguia nomear, mas que me esmagava. Algo em mim havia mudado, mas eu não sabia o quê. Levantei-me olhando ao redor, na esperança de encontrar algum sinal, alguma pista que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Mas tudo o que vi foi o céu cinzento e as paredes descascadas da estação. Eu me sentia como um estranho em minha própria mente, como se pedaços de mim tivessem sido arrancados e substituídos por ecos de algo que eu não conseguia alcançar. Enquanto caminhava pela plataforma, vi uma garota ao longe. Ela estava sentada em um banco com um sorriso sereno no rosto. Algo nela era familiar, mas ao mesmo tempo distante, como uma memória que você tenta agarrar, mas que escapa entre os dedos. Oi, disse ela quando me aproximei. Sua voz era suave, reconfortante, mas havia algo nela que me fez parar. Você parece perdido? Eu acho que estou, respondi, sentindo as palavras saírem com dificuldade. Eu não sei quem sou, não sei por que estou aqui. Talvez você não precise saber, disse ela com um sorriso enigmático. Talvez o que importa seja o que você fez, não o que você lembra. Essas palavras ecoaram dentro de mim, como se tocassem algo que eu tinha esquecido. Mas por mais que tentasse, não conseguia entender o que elas significavam. Tudo o que restava era uma sensação de paz misturada com tristeza, como se eu tivesse sacrificado algo precioso para alcançar algo maior. Você acredita que vale a pena? Perguntei sem saber exatamente a quem ou ao que estava me referindo. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para o horizonte, onde o som do trem parecia mais próximo agora. Eu acho que algumas coisas não são sobre valer a pena ou não. São sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo que nunca entendamos completamente por quê. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Algo dentro de mim dizia que ela estava certa, que a resposta que eu buscava não estava em memórias ou explicações, mas em aceitar o vazio, o sacrifício, como parte de algo maior.
O som do trem ficou mais alto e a garota se levantou, dando um último sorriso antes de desaparecer na neblina que começava a envolver a estação. Eu fiquei parado, olhando para o nada, sentindo que, de alguma forma, ela tinha me dado a única resposta que eu precisava. Talvez eu nunca saiba quem eu era ou o que perdi, mas naquele momento percebi que isso não importava. O que importava era o que eu havia escolhido fazer, mesmo sem entender completamente o preço, e de alguma forma isso era suficiente.